Sabe aquele trade que parece perfeito? Tá tudo lindo, topos e fundos subindo, zonas sendo respeitadas, o lucro entrando na conta, é uma maravilha. Até que vem uma correção, daí vem outra, e de repente aparece uma que parece bem mais séria, mais agressiva. O coração já dá uma acelerada e a mente começa a martelar uma única pergunta, sem parar. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro. A maioria das pessoas responde ou no pânico ou naquela esperança cega. Resultado? Ou sai cedo demais e perde o resto do movimento, ou segura até o prejuízo ficar feio. Mas a verdade é que para essa pergunta a gente não precisa de emoção. O que a gente precisa é de um sistema. Então, para organizar nosso raciocínio, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos entender por que o tal do feeling pode ser um grande inimigo. Depois, a gente mergulha de cabeça no checklist de 7 perguntas, que vai ser nossa ferramenta objetiva. Em seguida, vamos aplicar isso em exemplos reais e, para fechar, a gente vê os erros que podem sabotar todo esse processo. Ok, vamos lá. A batalha que acontece dentro da cabeça de quem opera é sempre essa. De um lado, a emoção, que grita por uma ação imediata, faz alguma coisa agora. E do outro lado, um sistema lógico que pede calma, pede análise. No calor da batalha, adivinha quem quase sempre ganha? A emoção. E é aí que os erros mais caros costumam acontecer. E o que acontece quando não se tem um sistema? Aí o perigoso viés de conformação assume o controle. Se a pessoa está comprada, ela só consegue ver sinal de que, é só uma correçãozinha. Se está vendida, tudo vira sinal da grande reversão. O checklist, por outro lado, ele te força a ter um olhar completo, tanto para o que confirma quanto para o que nega sua posição. Pensa nele como um juiz imparcial, que separa quem sobrevive nesse jogo de quem vira estatística. E aqui está a nossa solução. 7 perguntas bem diretas que pedem respostas simples, sim ou não. É isso que transforma uma análise que era toda subjetiva num processo claro, objetivo. Vamos ver como isso funciona na prática. E olha, a regra do jogo é bem simples. É um sistema de pontos, basicamente. Se a maioria das respostas for não para os sinais de perigo, beleza, a tendência continua saudável. Agora, se a maioria for sim, aí acende um baita alerta vermelho de que a tendência muito provavelmente chegou ao fim. A primeira pergunta é a mais básica de todas, é o esqueleto da tendência. Numa tendência de alta, por exemplo, os fundos precisam ser cada vez mais altos. Se um fundo importante é perdido, pronto, a estrutura quebrou. Agora, se ele for respeitado, a tendência ainda respira. Simples assim e muito poderoso. Agora, vamos falar de força. Imagina uma luta de boxe. Se os golpes do seu oponente, que são os candles contra a tendência, começam a ficar maiores e mais fortes que os seus, alguma coisa está bem errada, né? Agora, se os candles contra são pequenininhos, fracos, isso mostra que o lado dominante ainda está com controle total da situação. O volume é o combustível do mercado. O movimento contra a tendência, mas com volume baixo, é só ruído. É um ataque sem vontade, sem convicção. Agora, um movimento contra a tendência com volume crescendo, esse é um exército chegando com tudo. É um sinal claríssimo de que o poder pode estar, sim, mudando de mãos. As tendências se apoiam em zonas de suporte e resistência. São como se fossem degraus de uma escada. Se o preço passa reto por uma zona de suporte como se ela não existisse, quer dizer que aquele degrau quebrou. Mas se a zona segura o preço, mostra rejeição, ela está viva, está funcionando e mantendo a tendência de pé. A volatilidade diz muito sobre a psicologia do mercado, sobre o sentimento geral. Correções normais, saudáveis, costumam ter volatilidade baixa, candles menores. Mas uma explosão de volatilidade contra a tendência, com aqueles candles gigantes, mostra urgência, quase um desespero para reverter o movimento. É um sinal de pânico ou de euforia. Essa pergunta aqui já é um pouco mais avançada, mas é crucial. A liquidez, ou seja, onde o volume e o interesse do mercado estão concentrados, mostra onde o dinheiro inteligente está posicionado. Se a liquidez começa a migrar com força para o lado oposto da tendência, pode ser um sinal de que os grandes players estão começando a virar a mão. E, por último, o teste da clareza. Dá para explicar em uma frase bem simples por que a tendência deveria continuar? Tipo, a tendência de alta está intacta porque os fundos estão subindo e o suporte está segurando. Se essa frase não sai, se a história ficou confusa, talvez a própria tendência tenha se perdido no caminho. Ok, a teoria é ótima, mas vamos ver como essa ferramenta funciona no campo de batalha, né? Vamos analisar alguns gráficos e aplicar o checklist passo a passo. Olha só este caso aqui, uma correção bem forte, daquelas que assustam muita gente. Aplicando o checklist, o fundo não foi rompido e a volatilidade não explodiu. Por outro lado, os candles e o volume contra foram fortes sim, e as zonas não seguraram.
O resultado final? 4 não contra 3 sim. Pela nossa regra, a tendência ainda vive, mas já com alguns sinais de alerta bem claros. Não era hora de pânico, mas já que uma atenção redobrada, com certeza. Agora, olhem este outro gráfico. Aqui a história é bem diferente. A gente tem um sim bem claro para o rompimento de fundo, para a força dos candles, para o volume, para as zonas. A maioria dos sinais aponta para o fim da linha. Mesmo que a liquidez e a narrativa ainda não tenham virado 100%, o placar já é de 5 sim. O veredito do checklist é objetivo. A tendência muito provavelmente acabou. Hora de repensar a estratégia. Mas olha, ter uma ferramenta poderosa como essa na mão não adianta nada se ela for usada do jeito errado. Vamos ver agora os 3 erros fatais que podem sabotar completamente a eficácia do checklist. O primeiro erro, que é um clássico, é tratar o checklist como se fosse um cardápio e escolher só as perguntas que confirmam o que a pessoa já quer acreditar. O poder da ferramenta está no conjunto. O segundo erro é ter o resultado na mão, tipo 5 sim, e mesmo assim insistir na posição por pura teimosia, por puro viés. O checklist existe justamente para lutar contra isso. E por último, entender que o checklist analisa a saúde da tendência. Ele não diz compre aqui ou vendo agora. Ele é um diagnóstico, não uma receita mágica. E aqui a gente tem um resumão final, uma espécie de guia de referência rápida. De um lado, a anatomia de uma tendência saudável, estrutura intacta, força dominante, zonas segurando o preço. Do outro, os sinais de uma tendência morrendo, rompimentos, volume contrário, volatilidade explodindo. Ter esse guia por perto ajuda a internalizar esses conceitos e a aplicar o checklist de forma bem mais consistente. E para a gente fechar, fica uma reflexão importante. Quando um trade dá errado, antes de sair culpando o mercado ou a falta de sorte, a sugestão é usar um sistema como este. São 7 perguntas, 30 segundos de análise objetiva. Na maioria das vezes, a resposta já está lá, desenhada no gráfico. A grande questão é, existe a disciplina para ouvir essa resposta sem deixar a emoção interferir?